Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Danilo, Jéssica, como é que vocês estão? Vamos começar essa sessão, esse webinar. Olá, tudo bem? Tranquilo, Thiago? Bom dia. Bom Tá me dia, ouvindo tudo bem? certo? Tô ouvindo bem, só não tô te vendo ainda, Danilo. Agora eu vou ligar a câmera. Pronto. Ah, sim. Opa, Tá me ouvindo agora? tô ouvindo sim. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia. Boa, Fechado. agora sim. Bom dia a todos que já estão participando aqui com a gente. O pessoal já está aqui na live também. Bom dia, pessoal. Vocês já estão acostumados a me ver aí nas lives, né? Agora a gente tem participante novo, Danilo Nogueira, da Cloud Target. A gente já vai explicar como tudo isso vai funcionar. Aqui na moderação, como sempre, a nossa Jéssica, né? Ela ajuda aqui na moderação e vai estar com vocês no chat do YouTube, caso tenham qualquer dúvida. Beleza? Bom, vamos às apresentações, né, Dani? Pode recompartilhar de novo. Todo mundo já viu já a nossa cara, agora já marcou. Exatamente. Deixa eu compartilhar aqui e já vou colocar no próximo slide. A gente já Isso faz. pode deixar nesse aqui, no primeirinho. Bom, Tá. pessoal, vamos lá. Esse é o primeiro webinar, né, de uma série de webinars. Vocês se inscreveram lá ou receberam pelo e-mail, viram no nosso LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais. A Latine e a Cloud Target agora são uma empresa só, né? A Latine comprou uma parte, se tornou majoritária na Cloud Target e a gente está unindo forças para entregar mais para os nossos clientes. A Latine Group, que vocês já conhecem, com toda a parte de licenciamento e serviços, e a Cloud Target com serviços gerenciados. Aí eu e o Danilo pensamos em uma série de webinars para gerar valor para você, cliente, direto ao ponto. A gente vai falar das soluções funcionando no dia a dia, com exemplos de uso. Então vai ser bem interessante vocês acompanharem toda essa série de webinars de segurança na nuvem, tá? Quem está aqui? Danilo Nogueira, gerente de inovação de adoção da Cloud Target. Eu venho trabalhando com ele desde a junção das empresas aí, tá bem interessante, já praticamente todo dia, né, Danilo? A gente está trabalhando Todo aí dia. com clientes, com adoção, com segurança. Eu te Eu, vejo mais que minha filha. é Quando verdade, eu chego em verdade. casa, minha filha já tá dormindo. Exatamente, a gente está Tranquilo. trabalhando bastante aí nessa união de forças das empresas para sempre entregar mais para você, nosso cliente, né? Eu sou o Thiago Alves, arquiteto de soluções na Tini Group e vou estar junto nessa jornada de webinars, tá? Danilo, fica à vontade. Meu nome é Danilo Nogueira, sou daqui da Cloud Target, eu sou gerente de inovação e adoção, como o Thiago me apresentou. A ideia aqui da nossa conversa é mostrar o Sentinel, falar justamente dos problemas que as empresas tinham antigamente com backup, e agora elas vão ter com log. Então, justamente preparar os colaboradores, preparar as empresas, preparar os profissionais para essa nova onda de preocupações que vão surgir agora também. E aí, dentro disso, falando da junção, né, Thiago? A gente tem justamente não digo fusão, porque as empresas vão continuar com suas É, identidades, Latine continua Latine, Cloud Target continua Cloud Target, mas a gente vai começar a trabalhar juntos agora, né? Então a ideia é a gente, como o nosso slogan diz, né, juntos somos ainda mais fortes. Então a ideia justamente da união é justamente pegar todo o poder de licenciamento, de poder de massa, de variedade, de possibilidade de capilaridade que a gente chama justamente no mercado de Microsoft que a Latine tem, juntamente com os serviços da Cloud Target. Então a gente está unindo justamente forças, somos complementares, isso que é muito legal, a gente em nenhum momento fala assim, não, mas deixa isso comigo, não, mas eu faço também. Você percebeu, Thiago, nesses momentos que a gente sim. conversa bastante, que estava falando, né, que a gente conversa bastante durante os últimos dias, em nenhum momento falei, não, Thiago, mas isso eu faço, não, mas eu vou fazer também. Nenhum momento, a gente sempre falou, sempre união de forças, sempre ter as coisas fundamentalmente seguindo um rumo só, né? Um caminho a seguir, né? Sim, a sinergia das empresas é muito boa, né? A gente vai conseguir ter um fluxo de trabalho com o nosso cliente melhor e constante. Dando um exemplo, a gente faz toda a parte de licenciamento, arquitetura, e tem clientes que necessitam, por exemplo, de um SOC. Ele não tem hoje uma estrutura dentro de casa, né, para cuidar do ambiente dele. É exatamente o que a Cloud Target vai conseguir atender esses clientes. Então a gente vem aqui, faz a nossa parte, e a Cloud Target entra com SOC, segurança, Uhum. implementação, sustentação do ambiente,
Então, realmente é algo que vai complementar muito e já está dando certo, né? E hoje, Exatamente, vamos falar do Sentinel, né? exatamente. Vamos falar Exato. de Sentinel. Então, fazendo um briefing, né, em relação ao que a gente tem no mercado hoje em dia. Hoje a gente, eu costumo falar, né, eu estava falando no começo para vocês, a preocupação antigamente, há alguns anos atrás, era sempre backup. Todas as empresas faziam backup, poucas faziam restore. E aí, faço backup e na hora de algum problema, algum ambiente que saia fora do ar, vou fazer restore e não consigo. Então, esse problema que hoje a gente tem hoje em dia é uma preocupação que a gente tinha no passado e agora justamente essa preocupação Pode admitir. virou a chave, né? Virou a chave justamente para logs. Então, ou seja, toda empresa tem lá a pasta C2 pontos /logs que vai colocando as informações lá dentro, os logs de diferentes plataformas. E é justamente isso que a gente está falando aqui. Essa expansão de propriedade digital, que eu tenho veículos conectados agora que fornecem logs, equipamentos, fabricantes, clientes dentro do meu sistema de CRM, cidades inteligentes, sensores. Então, eu tenho um sensor numa fábrica ou um sensor numa Alexa, que seja da minha casa. Eu posso ter um sensor na Alexa da minha casa que está trazendo informação, falando qual a temperatura da minha casa, ou um parceiro que de repente tem uma informação e tem um aplicativo dele que eu estou usando. Então, vários sistemas, várias funcionalidades, várias fontes de dados, não só de dados, né? A gente fala de dados, que eu não vou, que é a frase batida, né? Que os dados são o novo petróleo, mas além disso, né? Esses dados a gente já sabe, mas os logs, as ativações, os eventos de cada uma dessas aplicações, como que você consome isso? E é nisso que a gente vai falar justamente aqui. Então, dentro disso, a gente sabe que as empresas estão olhando agora para a segurança, a gente sabe disso. Antigamente as empresas não olhavam. E a gente vê muito no mercado TI junto com segurança. O departamento de TI é o departamento de segurança. Isso está começando a sair um pouco, tirando isso um pouco do dia a dia. Então, o que está acontecendo? A gente entende que as empresas estão indo para um momento de, opa, dar atenção para a segurança, mas ao mesmo tempo eu tenho os meus colaboradores de TI que eu não posso deixar, tirar eles do dia a dia. Não posso deixar um colaborador que está no dia a dia de infraestrutura, mexendo com meus servidores, com os meus serviços de nuvem ou on-premises, e falar para ele cuidar da segurança, investigar algum evento. Então, as empresas estão começando a entender como é que é esse processo. E aí, justamente, a gente tem os desafios tradicionais, acho que a gente tem, que a gente chama justamente do SOC. Que aí o SOC moderno, vocês vão ver os dois termos, SOC e CDC. O CDC é um SOC moderno, ou seja, uma maneira que eu tenho de ter um SOC e automatizar esses processos. Então, a gente tem os desafios tradicionais, né? As ameaças estão cada vez mais sofisticadas, a parte de alto volume de alertas que eu tenho. Então, como eu disse, né? Várias fontes de dados, vários alertas, ou tenho um aumento estratosférico no meu custo de TI, de infraestrutura, para justamente suportar toda essa infraestrutura e justamente a falta de automação. Então, eu não tenho um processo em que eu vou lá automaticamente e faço essa automação, né, Thiago? Isso. E Danilo, outra coisa que a gente já falou também, né, nesses dias aí trabalhando juntos, que acontece muito, porque o Danilo tem a experiência lá da Cloud Target e eu a experiência aqui da Latine, a gente juntou e, pô, vamos conversar de segurança, né? O que a gente vê nos clientes, e eu acho que você concorda comigo, é que segurança é uma jornada, né? Ele não consegue colocar segurança em tudo de uma vez. São processos internos que ele vão criando barreiras, vai coletando logs, vai fazendo uma série de trabalhos para ter um ambiente seguro. Nunca vai existir, estou 100% seguro. É um Exato. É trabalho uma jornada. constante de monitoramento, é uma jornada, É uma exato. jornada, Uma jornada. exatamente. E o que a gente fica feliz é que tem emprego para o resto da vida, né? Detalhe. E Sempre tem uma vai precisar de escassez. profissionais, É exato. sempre profissionais. E Isso. inclusive é a mosca branca do momento agora. Então, É, de você que está aqui na nossa reunião, quer olhar para algum lado, olhe para a segurança, segurança, de repente, exato, exato. porque é uma escassez absurda de profissionais. A gente está formando aqui na Cloud Target nossos profissionais de segurança, porque a gente não acha no mercado. Então a É. gente acha melhor formar para justamente atender as nossas demandas. É nisso que a gente tem. Oi, Não, pode falar, Thiago. só parafraseando uma questão que você falou, da questão do desmembrar, né? TI Uhum, de segurança. Por exemplo, ontem eu estava com um cliente conversando exatamente que de 2021 para cá eles criaram exatamente o setor de segurança e um terceiro setor de conformidade, compliance, né? uhum, Para atender a Lei Geral de Proteção, mas entendendo que a TI tem que ter a área de segurança dela separado da infraestrutura. E isso é uma exato. vertente que para médios e grandes clientes de 2021, para ser bem sincero, 2020 e 2021 se acelerou bastante até por conta da Lei Geral de Proteção de Dados também, né? Exato, exato. E aí, Thiago, entra nisso.
as empresas se preocupando com a segurança e às vezes, Danilo, eu não quero me preocupar. Tem isso também, né? Eu não quero precisar me É, preocupar com a segurança. E aí justamente entra que isso daqui é, não é um fundo falso, tá, pessoal? Isso daqui é um fundo é, verdadeiro, que é o nosso justamente nosso CDC aqui na Cloud Target. Esse nosso CDC aqui justamente cuida da segurança, por exemplo, de alguns clientes que a gente tem com serviços recorrentes. Então, dentro do nosso CDC aqui, a gente tem, a gerencia vários níveis, inclusive, de segurança. Tem cliente, por exemplo, assim, Danilo, eu não quero me preocupar com a segurança. Eu quero que você, Cloud Target, se preocupe. Você verifique os incidentes, você verifique os eventos, o que está acontecendo no meio ambiente, o que não está. Então, justamente aqui dentro do nosso CDC, a gente configura e monitora e gerencia e automatiza e faz várias ações em relação à segurança também. E aí, justamente, entra esse slide que a gente está mostrando, justamente da equipe hoje de segurança, como é que ela, juntamente com as soluções de nuvem, com as soluções hoje que a gente tem de mercado, ajudam na parte de segurança. Nuvem e inteligência artificial. São dois conceitos importantíssimos. Por quê? São conceitos importantíssimos. Porque se de repente uma empresa lá no Japão é atacada por algum motivo, existe algum ataque, a nuvem já está aprendendo aquele ataque lá do Japão. A empresa que está sendo atacada, a nuvem já está aprendendo aquele ataque. E aquele ataque, quando chega aqui na nuvem, e aí a gente entende, falou, opa, o Brasil falou, opa, mas a minha empresa pode sofrer um ataque igual ao que está acontecendo lá no Japão. Com o aprendizado de nuvem, que a gente chama justamente de machine learning, esse processo é muito mais rápido, muito mais fácil de ser absorvido pela nuvem. E aí justamente entra a inteligência artificial da nuvem para justamente falar assim, opa, aquele ataque que aconteceu na Alemanha, na Itália, no Japão, pode acontecer no Brasil também. Vamos nos preparar no mundo inteiro. Então isso é muito rápido, isso é muito fácil, que o que a gente antigamente não tinha nos nossos ambientes on-premise, que é justamente essa parte de defesa. Então isso é muito até mesmo importante. para ele ver similaridade de ataques, né? Pode Exato. ser diferente, mas ter características que ele fala, opa, pode ser que esse ataque vire para esse lado e Exato. tomar uma ação proativa, né? Exatamente. E as vantagens da Microsoft, do padrão Microsoft. A Microsoft, antigamente, histórico, né? Windows, Microsoft é o Windows, ou virou Azure. Agora a Microsoft tem segurança também. Ou seja, todos os produtos de segurança da Microsoft estão bem maduros. O mercado reconhece, inclusive, eu não coloquei aqui, mas o gráfico do Gartner, o quadrante mágico de segurança da Microsoft, do Gartner, em relação à segurança, de proteções avançadas de dispositivos, proteção de dispositivos, em todos os quadrantes mágicos do Gartner, a Microsoft tem destaque, está em destaque e está no quadrante mágico. Então a gente tem um investimento absurdo, chega até $1 bilhão anualmente que a Microsoft investe em cibersegurança, em equipamentos, em infraestrutura, em certificados, em a parte de compliance, mais de 3.500 especialistas no mundo inteiro trabalhando só com segurança. Se vocês olharem o LinkedIn ou o Careers da Microsoft, que mostra as vagas, pelo menos eu te garanto que tem 3, 4, 5 vagas de segurança no mundo inteiro lá abertas e não consegue preencher, porque falta profissional no mercado. E além do mais, os trilhões de sinais. Que são, como assim sinais, Danilo? A Microsoft já tem Office 365, a Microsoft já tem o Azure, já tem uma plataforma consolidada em nuvem. Ou seja, ela já sabe os eventos, já sabe o que acontece na nuvem. Então, o aprendizado desses sinais é que dão valor para a parte de infraestrutura, digamos assim, da Microsoft e deixa a segurança preparada para algum tipo de evento, algum tipo de incidente. Isso. E outra questão, né, Danilo, nas Uhum. vantagens de ter isso em nuvem, exatamente, você falou ali, 3.500 colaboradores de segurança, profissionais focados em manter a segurança do ambiente Microsoft. Isso já deveria convencer qualquer cliente de falar, opa, vou para a nuvem. Porque você Uhum. ter um ambiente dentro de casa, seja ele desde uma máquina virtual dentro de casa, um RP rodando nos seus servidores no local, né? Uhum. Você vai depender daquela estrutura local e quem está fazendo a segurança daquele ambiente? Quem está olhando para isso? Exato, exato. Então não, E aí, não tem comparação, né? A nível de exatamente. segurança. E aí a solução para justamente para fazer esse gerenciamento, centralizar essas ações de segurança, é justamente o Azure Sentinel, o Microsoft Azure Sentinel, que é o CIEM, que é um termo comum que os concorrentes são que é Radar, Splunk, são outras ferramentas de mercado que já fazem isso. E aí a Microsoft justamente criou o Sentinel, que tem pouco mais de 5 anos no mercado, então já está bem amadurecida o Sentinel dentro da nuvem, e é uma solução totalmente nuvem, ou seja, é uma solução que a gente chama de SaaS, né? Ou seja, já está na nuvem preparada para receber e fazer essas análises e colocar num único portal, toda a parte de logs, todas as correlações de incidentes e identificar o que a gente vai ver aqui. E aí vai as vantagens que eu tenho, né? Ilimitado, ou seja, eu consigo ter velocidade, escalar a nuvem automaticamente, posso trazer meus dados do Office 365 para o
Sentinel de maneira gratuita. Então você fala, Danilo, mas vou ter que pagar, né, o Sentinel? Não, cara, se você quiser monitorar só o seu Office 365, e a ideia mesmo da Microsoft, você olhar para os dados, olhar para, nossa, imagina o que isso pode fazer, está fazendo isso com o meu Office 365, imagina se eu conectar o meu firewall aqui, imagina se eu conectar meu file server aqui, e aí justamente você vai incorporando essas tecnologias para dentro do Sentinel e vai justamente criando um portal, um dashboard de informações, de logs, de incidências, de eventos. Integração, obviamente, com ferramentas já existentes no mercado, a Microsoft integra produtos como ninguém, e a proteção de ameaça muito mais rápida com a inteligência artificial, em que eu posso, nesse momento, justamente, né, eu posso coletar essas informações de toda a segurança da minha empresa, de firewall, de file server, de servidores, de serviços de nuvem, de diversos servidores de nuvem, do meu Fortinet, do meu Cisco. Então, eu posso pegar essas informações, esses logs, esses dados que esses devices me fornecem, coletar essas informações, detectar ameaças que podem acontecer no meu ambiente para poder investigar o que está acontecendo. Então, uma coisa importantíssima, né? Eu investigar rapidamente, responder rapidamente a um incidente. Então, se de repente acaba com aquilo de eu tenho um problema, aconteceu um incidente, o cara lá abre a pasta logs, vê lá a data, a hora, minuto, segundo, milissegundo do evento que aconteceu, ele vai lá, abre outra pasta do Firewall, dos logs do Firewall, e identifica, olha, analisa. Então, isso é muito importante, você identificar isso e responder rapidamente ao incidente, a um evento, a uma ameaça, a um ataque nesse sentido. E é nisso que o Sentinel ajuda. Como eu disse, backup todo mundo faz, poucos fazem restore. Armazenamento de logs, todo mundo faz. Como que você responde aos seus logs? Responde rápido? É justamente esse o desafio que o Sentinel ajuda como solução. E aí justamente a ideia do Sentinel é focar em segurança, desafogar a TI de tarefas que a gente chama justamente de SecOps, ou seja, as atividades de segurança que a gente tem no dia a dia, tirar isso de TI, colocar no foco e colocar como foco de segurança uma ferramenta, um produto exclusivo que vai me dar um dashboard, vai me dar um relatório que seja também, a gente pode produzir esse relatório, em que eu consigo, não preciso fazer configuração, não preciso fazer manutenção de infraestrutura, porque justamente está na nuvem, é um portal que todo mundo já conhece, justamente é o Sentinel, que está dentro do Azure, que eu consigo facilmente identificar, ver que tem um menu lateral aqui do lado esquerdo, que eu consigo fazer as ações, o menu superior aqui que eu vou ter de configurar, renomear, de editar, mexer, e vou ter os dashboards que eu posso editar. Ou seja, uma ferramenta familiar para quem está mexendo dentro do Sentinel também. E eu consigo dimensionar automaticamente. Não preciso colocar limite, não preciso ter um servidor local, on-premise, que é o meu CIEM. Poxa, eu vou ter que adquirir uma empresa. Um cliente, por exemplo, que a gente conversou sobre o Sentinel esses dias. Ele fez aquisição de uma empresa, comprou a empresa. Um Sentinel, ele fala assim, beleza, empresa, quais são seus servidores? Instala esses agentes aqui nos seus servidores e faz a ingestão automática e já no meu Sentinel automaticamente eu vou ver como é que estão os seus servidores, a saúde dos seus servidores, vou ver quais são os eventos, quais são os incidentes que estão acontecendo dentro do servidor. Ou seja, a implementação é rápida, o tempo de implementação da solução é muito rápida, 67% mais rápidas que se você comparar com os CIEMs legados no mercado. Então, esse é muito fantástico. Que é absurdo a relação de rapidez que a gente tem. Redução de custos de TI, né? Obviamente, né? Quando eu vou fazer um SIEM tradicional, eu tenho lá fazer setup de hardware, tenho que fazer manutenção do meu ambiente, fazer se está online, se não está, correr riscos, isso que é o pior, né? Você está falando de segurança, cara. Você não pode se preocupar com um servidor, com HD que queimou, com disco storage que de repente... Atualizar sistema operacional. Exato, é segurança. De segurança. É segurança. Você tem que deixar, é que nem seguro, né? Que eu brinco que é que nem seguro, né? De carro. Cara, você paga para não usar. Essa é a ideia do seguro de carro. Você paga para não usar. Seguro de casa, você está pagando lá, mas eu rezo para não precisar usar o seguro da minha casa. É justamente aqui a ideia de segurança da sua infraestrutura. Você tem que investir, tem que ter uma infraestrutura robusta, mas se você tiver uma infraestrutura on-premise, você vai ter que gastar com manutenção, com setup de software. Se esse ambiente crescer, você tiver ingestão de mais devices, você tem que ir lá contratar storage, contratar mais memória, mudar processador, mudar servidor, e aí é gastos que você não tem quando você tem uma solução de nuvem, que você consegue justamente ingerir e dimensionar automaticamente e ter uma coisa fantástica, que é justamente um faturamento previsível. Você sabe quanto que você vai gastar e consegue fazer reserva de capacidade dentro da solução. E esse modelo é extremamente flexível, porque você não precisa ter comprometimento anual para contratar esse serviço. E aí a redução de custo chega a 48% quando você tem uma comparação com o 100 do mercado dentro
das outras soluções que a gente tem de Splunk, de QRadar, das outras soluções de mercado que a gente tem por aí. Essa é uma grande vantagem da nuvem quando a gente fala de custos, né? Fica Exato, totalmente de acordo com a disponibilidade do cliente. O exato, volume de dados que ele vai colocar no SIEM para rodar, ele vai pagando de acordo com a necessidade. Então é muito exato. fácil para a TI, algo que eu pego bastante com os meus clientes, né? A TI comprovar a efetividade da solução. Porque muitas vezes chega lá para o financeiro o projeto, R$ 1.000. Não, tá caro. Né? Como que eu gero valor para quem vai pagar a conta também? É um grande desafio da TI hoje, né? Porque a gente Exato. quer usar as Ferraris, né? Usar a Ferrari, usar tudo do bom e do melhor. Então, a nuvem exatamente está alinhada a custo. Então, você vai conseguir ter um custo baixo de acordo com a sua necessidade e crescendo isso conforme for anexando mais soluções, né? Custo-benefício, né, Thiago? Exato. Se você quer ter um benefício, eu vou ter o exemplo do Office 365. A ingestão, até É certo ponto, tem gratuita. algumas gratuita dentro do Office do Sentinel. Poxa, mas imagina o benefício que eu vou ter se de repente eu pegar o meu servidor, que sempre dá problema, ou o meu RP, que dá sempre problema, e pegar esses logs do meu RP, colocar no Sentinel e ter isso no dashboard e correlacionar com eventos de conectividade do meu Firewall, do meu switch. Poxa, isso custa, mas e a vantagem que você tem em relação a isso? É de Sim. responder rápido, de proativamente identificar um problema. Isso é muito importante, Um né? exemplo legal disso. Um RP para emitir nota fiscal. Se ele fica fora, você não emite nota fiscal, qual é o prejuízo? E o tempo para Exato, recuperar essa informação? Se você exato. conseguir ganhar 1 hora na resolução, você já ganhou quantos mil de faturamento? Então, tudo isso tem que colocar na conta. Importantíssimo, Thiago. Isso, inclusive, você me fez me lembrar de um ponto que é justamente os ataques paralelos que a gente tem quando a gente fala de segurança. Então, de repente, se você está identificando um ataque num servidor, você conseguir identificar e responder rápido a esse ataque desse servidor, para esse ataque não chegar, por exemplo, no seu servidor de Exato. faturamento, no seu RP, para não chegar, por exemplo, num servidor que é vital, no financeiro, em alguma solução que é o coração da sua empresa. Então, quanto mais cedo você identificar esse ataque e já cortar o cordão, digamos assim, a Sim. conectividade, é uma É. VLAN, falando justamente em Aham. tecnês, né? Cortar essa rede para justamente não chegar esse ataque num servidor vital para sua empresa é muito importante. Então, justamente isso que a gente tem que se preocupar bastante. E a coleta de dados, né? As informações que você pode coletar e trazer para o Sentinel são diversas. Então, eu posso trazer desde as informações coleta desde do Microsoft 365, do Azure, em outras nuvens, trazer do AD, então aqueles logs, usuário que não conseguiu conectar, usuário que de repente teve problema de autenticação, ou alguma informação que não veio, a foto do cara que não apareceu, o log que ele não conseguiu acessar. Então, essas informações você pode trazer. De sistemas legados aqui, de repente, que eu posso ter, do próprio Azure AD de SQL. Quem aí tem um monte, bate palma aí no Teams aí, quem que não teve já problema de eventos do SQL e tem que ficar lá na pasta de logs e navegando lá, já tiveram já, de problema de log dentro do SQL, navegar e ver o que tá com problema, o que não teve, o que aconteceu no SQL, aí vai lá nas pastas, identifica, e aí quando acha o problema, era outro problema de outro local, aí a resposta é muito lenta. Então, a agilidade dessa resposta desse evento é muito importante, e aí você traz justamente tudo isso para dentro do Sentinel. E outros sistemas de compliance que você pode ter. Ou seja, dentro de uma plataforma que tem uma ingestão diária de 10 petabytes, que é justamente o Azure, isso já está muito maduro. Então a Microsoft sabe como ingerir essas informações, sabe como tratar essas informações e fazer com que elas sejam rápidas, a resposta seja rápida, seja dinâmico a coleta dessas informações e esses dados tenham informação, tragam informação de verdade no Não, dia a não dia. serem só dados, né? Gerar informação. Exatamente. Exatamente, Thiago, exatamente. E aí, otimizado para as necessidades da empresa. Ou seja, eu posso trazer os meus próprios machine learnings para os meus próprios insights. De repente, eu sou uma empresa de jurídica. Eu não quero saber se, de repente, está tendo problema no meu login do 365. Para mim, importante, cara, é o meu SharePoint lá, que estão os meus arquivos de contratos com os meus clientes. Aquilo é o coração da minha empresa. Então, aquela parte, se acontecer algum incidente, algum evento dentro do meu SharePoint, eu quero justamente ser notificado, eu quero entender o que está acontecendo. Então, eu consigo ter os machine learning, ter os provisionamentos, ter até a parte de inteligência de ameaças apontado para o meu negócio. Então, a gente consegue fazer essas configurações para configurar o que é importante para você. E eu tenho toda uma comunidade
de segurança, que justamente eu gosto muito, que é justamente a parte do GitHub, ou seja, o GitHub é fundamental nesse ponto, porque eu posso ter conectores de outros fornecedores, de repente eu sou um desenvolvedor, que eu posso desenvolver um conector para o Cisco 365PL400, que foi fabricado em 2003 e foi fabricado 9. E, de repente, poxa, é uma mosca branca, mas era um switch fantástico. Tá Poxa, mas atendendo bem, né? eu Exato. posso criar um conector, de repente eu posso ter um conector para desenvolver um conector para conectar no Sentinel, faço na mão ele, faço a programação dele, faço a parte de conexão, customizo o meu conector e posso publicar no GitHub para outras empresas utilizarem meu conector. E aí isso dentro do GitHub é fantástico. Para quem quiser aqui, por exemplo, ver, eu posso mandar depois para vocês a URL que tem a página dos conectores, que está concentrado já em um local do GitHub, todos os conectores que o pessoal vai publicando, e é uma comunidade fantástica, engajada, o pessoal gosta, cria os conectores, e vários conectores oficiais dentro da plataforma que a gente vai mostrar para vocês aqui, nasceram do GitHub. A Microsoft falou, opa, um conector para Fortinet, legal, vou pegar esse conector de Fortinet aqui, vou colocar, vou ver como é que o cara fez, e vou modificar, alterar, vou identificar, e publica na página de conectores do Sentinel. Ele vira o que a gente chama de built-in, né? Um conector padrão da plataforma. E aqui eu vou mostrar justamente para vocês, rapidamente, a visão da plataforma como um todo. Então, eu posso vir aqui justamente, ó, deixa eu mostrar aqui. A ideia é justamente eu mostrar aqui, ó, dentro da solução. Aqui é justamente, vou começar do zero, vou digitar aqui Sentinel, por exemplo, para justamente o pessoal saber como é que eu entro aqui, ó. Então, eu posso vir aqui na busca, digitar Sentinel, ele já vai me mostrar aqui o Microsoft Sentinel. Eu vou abrir aqui, o Sentinel ele fica dentro do que a gente chama de um Log Analytics, dentro de um workspace, e aí as informações são armazenadas lá. Então, só uma parte de configurações que eu não vou entrar aqui muito no tecnês, mas a ideia é justamente ver um dashboard, ver como é que são as informações. Então, eu consigo ver a quantidade de eventos, a quantidade de alertas, incidentes. Isso aqui é um ambiente demo, tá? Só para mostrar para vocês, não tem muita coisa não falando de conexão, mas é só para vocês verem a cara do Sentinel, para vocês entenderem como é que funciona. Aqui eu tenho os incidentes, que eu consigo visualizar as ferramentas, os incidentes, o que aconteceu, o que não aconteceu dentro da minha infraestrutura, os workbooks, que justamente são os relatórios que eu posso ter dentro os filtros que eu posso ter, de repente eu quero saber, de repente do Azure AD, quantos logs ocorreram, quantas falhas de login, quem esqueceu a senha e precisou resetar a senha. Então, são algumas informações específicas que eu posso coletar via workbook. Os notebooks, aí tem várias coisas aqui, mas o mais importante que eu queria mostrar para vocês são justamente os data connectors, ou seja, todos os fabricantes que hoje são 122 conectores oficiais. Danilo, são só esses? Como eu disse, não. Eu posso querer desenvolver, eu posso, de repente, ter um ambiente que eu criei, de repente um RP que eu criei. A gente tem aqui um desenvolvedores, um grupo de desenvolvedores, 5 desenvolvedores, que a gente criou o nosso RP, fez em C#. E eles criam logs. É formato CEF, né? CEF, é formato CEF. O log, sim, é. Então o Sentinel consegue interpretar. Então você consegue pegar esses logs de qualquer sistema, qualquer padrão, fazer um parse, que a gente chama, né? Fazer uma conversão desses logs para o formato CEF, e eu posso criar esse conector customizado aqui, colocar e conectar no meu Sentinel. Então tem diversos fabricantes aqui, a Amazon, a AWS, que eu posso conectar, no Azure AD, posso conectar com as atividades que acontecem do Azure. Então, se de repente alguém deletar uma máquina virtual ou criar uma subscrição, fazer alguma coisa, eu posso monitorar isso e criar um alerta para isso. Aí tem um monte, ó, da Microsoft, de Cisco, ó, Endpoint, aí o que eu falei para vocês do CEF, ó, posso conectar com qualquer plataforma que gere esse padrão de logs. Posso conectar com um DNS, ó, justamente. O legal também, uma coisa importante, que esses que estão em preview aqui, ó, são como se fossem versões beta, que a Microsoft, inclusive, não cobra. Então, se você, de repente, poxa, eu queria monitorar meu DNS, Danilo, que legal, quero monitorar sim, tem um DNS na nuvem, tem o meu DNS no Sentinel, no meu Azure, quero monitorar via Sentinel. Consegue, está em preview, tem custo nenhum. Você consegue plugar ele aqui e você não tem custo enquanto ele estiver em preview. Tem que tomar cuidado, porque se ele tirar o preview, ele começa a cobrar. Aí você consegue criar os relatórios para isso.
Mas você consegue ser avisado. Então você consegue, Sim, inclusive, é um colocar mês limites. antes, é. Exatamente. Não, até antes. A gente consegue no próprio Sentinel configurar a parte das configurações aqui no site. Eu não vou entrar, porque senão a gente vai se aprofundar muito, mas eu consigo limitar os meus consumos. Então eu consigo, por exemplo, poxa, Danilo, eu tenho aqui um force point aqui no DLP que, cara, ele faz muita ingestão. Gera, por exemplo, mais de 100 gigas por dia. Cara, eu consigo limitar esses 100 gigas para ele colocar só o importante. Consegue fazer os filtros. Você consegue filtrar, colocar as informações que realmente são úteis e são fundamentais para o meu dia a dia. Então, eu consigo ter Foi interessante você falar disso, que eu lembrei de um caso de um cliente que exatamente ele falou assim: Tiago, eu quero todos os logs no SIM, mas será que realmente você precisa de todos? Não Né? precisa. Exatamente, Precisa. você segmentar os logs que você leva para o Spoiler. SIM. Uhum. Spoiler, fase 2. Isso é justamente a fase 2 do Sentinel. Todo mundo está empolgado com o Sentinel. Eu vejo muito cliente fazendo isso. Se Isso. empolga com o Sentinel, aí começa, né? Não, eu vou mexer aqui, eu conheço o Sentinel, eu vou fazer a minha implementação e faz a implementação. Aí tem um consumo Foi tudo. estratosférico de Sentinel. Aí vira justamente a fase 2 da implementação do Sentinel, que é o quê? Fazer os filtros. Eu não preciso saber que um colaborador logou 7 vezes no meu SharePoint não, não preciso. Preciso saber uma vez que aconteceu um evento 7 vezes, mas é um evento só que aconteceu 7 vezes. Eu preciso ter essa informação. Esse filtro é fundamental para você ter realmente o que importa dentro da ferramenta, o que é realmente útil dentro do O, Sentinel. o Tony comentou aqui: problema é o cliente gostar e a Microsoft remover o preview. Tony, tem um período, né, de preview exatamente para testar a solução, fica Exato. grátis e depois o custo é baixo, fica tranquilo. É, é um ganha-ganha, né, Tony? É Então, ganha-ganha. respondendo, Tony, é um ganha-ganha, porque ao mesmo tempo que você está usando de graça e está usando isso, e você pode colocar limites também disso, a Microsoft está te colocando, usando como teste para, opa, eu achei isso aqui um problema, ó, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Opa, o Tony falou que de repente num preview aqui, por exemplo, do Defender, do Microsoft Defender que está em preview também, ele achou um bug ou faz sentido para ele ter uma consulta específica sobre Information Protection do Defender. Então, é um ganha-ganha nesse sentido do preview, né? Isso é muito bom. Até mesmo pegando um exemplo que você falou do Defender, por exemplo, se você está fazendo a gestão de dados, fez a análise do log, viu uma vulnerabilidade, você pode automatizar o que fazer. Por exemplo, você poderia mandar bloquear esse usuário por conta de uma vulnerabilidade lá no Defender, na máquina dele, no endpoint, né? Então isso Exatamente. que é o legal. Que é a parte justamente de automação que a gente vai falar daqui a pouco. Mas tem muitas coisas aqui, que esses são o que a gente chama de 122 conectores built-in, ou seja, os padrões que a gente tem aqui, que eu posso simplesmente criar o meu padrão Ceph e coloco dentro aqui da minha solução e do meu Sentinel e trago informações logs de outras plataformas. Ah, Danilo, mas eu tenho um sistema XYZ, não está aí. Tranquilo, calma, customiza. A gente, inclusive, a Cloud Target te ajuda a você customizar. É o nosso dia a dia, inclusive, aqui, de clientes que trazem alguma fonte de dados desconhecida, a gente vai aqui, faz o desenvolvimento e faz o parse, né? Converte esses dados, esses logs para nossa outra plataforma. Então, é bem útil, a gente consegue ter diversas fontes de dados. Só entrando aqui, tá para vocês verem, ó, eu quero ver o conectado, por exemplo, pelos conectados, até para vocês verem, por exemplo, ó, tenho aqui as atividades do Azure, aí ele vai mostrar justamente que está conectado, as atividades, a quantidade de atividades que eu tenho 2 workbooks, 2 queries. Se eu conectar, abrir a página do conector, ele me traz outras informações, ó, os pré-requisitos que tem uma política e até os próximos passos, ó. Eu posso criar os logs, ó, para atividade o query que eu quero. Eu quero, por exemplo, as atividades, sumarize por tempo gerado de 1 hora e faça a sorte pelo time gerado. Então, posso pegar essas queries aqui e rodar no momento que eu dou o run aqui, ele vai me fazer algumas atividades. Eu posso criar regras, ó, dentro do meu Analytics. Então, eu quero criar uma regra, sei lá, de vulnerabilidade em relação a log4j ou alguma coisa em relação a rodar uma VM, um comando PowerShell que de repente não era para rodar numa VM, eu posso criar essa query aqui dentro. Então, se eu de repente der um run aqui, ele vai abrir justamente a query, aqui o Query Analyze, que a gente chama justamente de KQL, que é a linguagem que o Sentinel interpreta para justamente gerar uma quantidade de dados. Um SQL, como a gente fala no SQL, um select, né? Eu tenho a linguagem do SQL, a linguagem do SQL é o select, é a mesma ideia aqui quando a gente fala do KQL. Tá? Então, essas são as possibilidades que a gente tem dentro do Sentinel. Só vou Beleza, pedir pessoal? Pode falar.
um aviso para o pessoal. Já é 11h57, a gente estava até meio-dia, né, pessoal? A gente vai estender mais 10 minutinhos. Obrigado mesmo pela participação de todos. Quem quiser, a gente vai continuar aqui mais 10 minutos, tá? Isso. Para Para finalizar aí. compensar o Isso, tempo que para a gente perdeu no compensar, começo. exato. Isso. E tudo isso, pessoal, está sendo gravado, vai para todas as redes sociais, do mesmo jeito que vocês receberam o e-mail do convite, vai também um e-mail com link para assistir de novo, legal? Exatamente, beleza. E aí, justamente, o que a gente tem com isso, né? Detectar as ameaças rapidamente, com justamente a parte de inteligência artificial, diminuir os falsos positivos, isso é fundamental. Para que eu vou querer identificar um ataque de IS num servidor que é Linux? Não faz o menor sentido. O Linux não tem IS. Então, para que eu vou jogar na minha ferramenta de logs esse tipo de ataque? Eu Nossa, ignoro, eu Danilo, filtro isso. você me fez lembrar de um exemplo aqui, aconteceu essa semana, o cliente me falando assim, todos os meus logs do Faro, eu recebo o e-mail do log, né, de um alerta, a pessoa já pega, faz mandar para a pasta de alerta e não analisa. Exatamente por isso, não adianta receber tudo, tem que receber o que Cara, importa. é o que eu falei lá no começo. Backup todo mundo faz, poucos fazem restore. Agora virou justamente o log. Log todo mundo armazena. O que você faz com o seu log? O que É. você analisa? Se você responde rápido para o seu log. E é justamente essa resposta rápida, isso justamente, você pode ter justamente um machine learning por trás, aprendendo o que está acontecendo no seu ambiente, que é justamente isso. A gente sabe que tem que ter interação humana para determinadas atividades, determinados incidentes. Mas, cara, o que você conseguir automatizar, de repente, um cara que conectou da China, meu login da China, poxa, não tem empresa na China. Por que o cara está se conectando na China? Isso eu posso considerar via, por exemplo, acesso condicional, que é um incidente. Posso automatizar para automaticamente pegar, bloquear esse usuário, colocar ele como um usuário em risco, pegar essa senha, resetar a senha do colaborador, mandar para o chefe imediato dele, para o gerente dele, falar assim, opa, o João teve uma suspeita de login da China, eu já bloqueei o usuário dele, está aqui o usuário e senha novo dele, ligue para o João. Pronto, simples, rápido, automatizado. Isso poderia ter acontecido 4 horas da manhã, então não preciso acordar um analista e falar assim, logaram com o João da conta É. dele da China 4 horas da manhã, não preciso acordar ninguém para fazer isso, eu Até automatizo porque se ele já coisas conseguisse automáticas. entrar, o estrago estava feito, né? Exatamente, exatamente. E eu priorizo o que é importante também. Isso que é muito importante quando a gente fala de inteligência artificial. Severidades que são altas, eu ataco primeiro. Então não perco tempo com coisas que são bobas, que às vezes não tem risco nenhum no meu ambiente. Então eu sempre ataco as severidades, né, que a gente chama de severidades altas, as severidades que estão em high, que estão em alta, e justamente para eu conseguir não responder rápido e não correr maiores riscos. É que a gente falou do ataque paralelo, né? De repente o servidor está comprometido e está classificado como high, eu já vou automaticamente, rapidamente acionar e agir para evitar maiores perdas, maiores danos na minha infraestrutura. Isso é muito importante, né? Eu gosto muito dessa tela. Essa é uma das minhas telas preferidas quando eu falo de Sentinel, que é justamente a ideia de investigar as ameaças com inteligência artificial e ter essas suspeitas e ver o que está acontecendo em escala. Então, por exemplo, eu posso ter dentro do meu ambiente aqui um cara que fez um download em massa, que ao mesmo tempo ele rodou um PowerShell suspeito que de repente pode ser malicioso, e ele acessou esse servidor, esse servidor, esse servidor, esse servidor, vários servidores por esse predecessor também acessou um serviço de nuvem, o Box, ou seja, eu não estou falando só de Microsoft, estou falando de outros serviços. Eu estou criando uma árvore aqui de investigação e que eu consigo falar justamente que ele acessou esse servidor aqui também, ou seja, numa única tela eu consigo ter uma árvore das ações baseadas no ataque. Então, se de repente acontecer algum ataque, o cara logou com alguma conta suspeita e você identificou, eu quero ver o histórico desse cara, eu quero rastrear o que ele fez. Então, eu consigo saber que o cara acessou esse servidor, que ele mandou tal e-mail para tal pessoa, então eu vou lá no Exchange, já vejo, já faço um discovery para tentar bloquear aqueles e-mails que ele tentou mandar para a empresa inteira. Então eu consigo mapear e verificar como é que foram feitas, como é que foi a ação do cara dentro do meu ambiente. Então eu ajo rápido, não preciso ficar perdido em vez de eu agir, eu ter a possibilidade de agir depois do que acontecer alguma coisa. Então, proativamente, eu identifico aquela ameaça e o que a acessou, entendeu? E quando a gente fala de ataque, é tudo questão de tempo, né? Exato, Quanto exato. mais tempo a vulnerabilidade ficar aberta, maior será o estrago, né? Então, Exatamente, responder exatamente, rápido se acontecer, exatamente. o impacto ser pequeno, né? Exatamente. E aí você justamente analisar isso de uma maneira rápida,
com uma severidade, né, que a gente está falando, né, que a severidade que eu considero aqui é média. Poxa, eu vou consultar isso depois. Tem uma RAI na frente. Vou considerar com alta severidade. E automatizar, é justamente o que você está falando, né, Thiago? Eu posso, por exemplo, usar o Azure Logic Apps, que é a parte do SOAR, para quem sabe a parte do CIEM SOAR. O CIEM é o da Microsoft, é justamente o Sentinel, e o SOAR da Microsoft, o Sentinel também consegue agir como SOAR, mas aí ela usa uma outra ferramenta dentro do Azure, que é justamente o Azure Logic Apps, que é, para quem não conhece, ou é do ambiente 365, é o Power Automate do Azure. Então você tem toda aquela árvore, se vocês inclusive jogarem no Google aí Azure Logic Apps e forem nas imagens, vocês vão ver, poxa, mas isso daqui é o Power Automate. Sim, É as igualzinho. ações é igualzinho, é a mesma arquitetura, só que as ações são diferentes, é muito mais robusto. Então, inclusive por garantia da Microsoft, tem funcionários da Microsoft, Danilo, faz isso no Logic Apps, é mais estável, mais seguro, a escala dele é muito maior, então se de repente você tiver uma alta demanda, ele vai aguentar, ele não vai sofrer nada em relação à lentidão. O Logic Apps responde muito mais. E eu consigo responder rapidamente, que a gente chama justamente de playbooks. Eu consigo fazer os playbooks dentro do Sentinel para automaticamente, por exemplo, se acontecer algum risco, algum produto de segurança da minha infraestrutura, eu rapidamente, se eu tiver um service now, por exemplo, ou uma aplicação que recebe APIs, eu posso abrir um chamado no meu sistema de chamados e colocar informações que são realmente úteis. Ou seja, eu posso ter um tipo de um problema na minha infraestrutura, que aconteceu um incidente dentro do Sentinel que o Sentinel colheu, eu automaticamente identifico isso, travo, faço algum tipo de configuração, abro um chamado no meu sistema de chamados e coloco as informações para o meu analista de suporte agir. Então, posso falar o momento que aconteceu, quais são os servidores que foram comprometidos, qual serviço ele acessou, ou seja, eu pego essas informações que o Sentinel já coletou no incidente e jogo no meu sistema de chamado. Ou seja, o cara não precisa voltar lá, deixa eu ver qual que é o IP que ele acessou, deixa eu ver qual que é o servidor que ele tentou pagar os arquivos, qual que foi o servidor, qual que foi o file server. Não preciso, eu vou diretamente e coloco essas informações dentro do chamado e o cara já atua rapidamente. Lembra de novo, né? Rapidez é muito importante, está falando de segurança. A resposta tem que ser rápida. Não pode ficar assim, deixa eu ver, ou com medo. É que eu estou falando justamente estava falando antes, né, Tiago? O cara, poxa, teve uma invasão. Desliga todos os firewalls. É, Para a empresa? Pô, não dá para parar a empresa. Não dá para parar de faturar. Eu tenho que continuar faturando. Não posso simplesmente fechar tudo, desligar meus firewalls, desligar meus switches, desligar os servidores, porque eu tive uma suspeita de um ataque em um servidor. Então eu é. tenho que bloquear, tenho que Você responder rápido para isso, né? tem que ser uma resposta cirúrgica, né? Exatamente no Exato, ponto que exato. teve o problema. Exato, exato. E é justamente o overview que a gente estava falando do Sentinel, justamente, até fiz antes, né? Que é justamente eu mostrar aqui algumas coisas do KQL, a parte, vou descartar isso aqui também que não precisa, mas a parte do Force Point, por exemplo, de terceiros, um Force Point, um DLP que não é Microsoft, então eu posso ver aqui a página do conector e ver os logs dentro dele, ó, justamente as configurações que eu posso fazer. Isso é bem legal. A Microsoft não simplesmente abandona e fala assim, faça, não quero saber, e não, tem todo um passo a passo, tem configurações, tem os pré-requisitos, tem os próximos passos. Ó, tem a documentação para você configurar o Force Point aqui, que está lá no AKMS, então você entra para configurar o conector. Então a Microsoft te acompanha no passo a passo para você fazer essas configurações. Isso é fantástico, porque não é uma linha, uma tela preta que eu falei, e agora, o que eu tenho que fazer? Não, a gente tem um passo a passo para fazer esse tipo de configuração. Isso é bem legal também, tá? E aí a precificação do Azure. Como é que eu faço isso, Danilo? Como é É que eu faço que e isso? é importante, né? Porque é a hora que o cliente fala, pô, isso vai custar uma fortuna, né? Você Exato, vê tudo isso lindo, maravilhoso, mas o que a gente vem falando, né? É totalmente escalável os preços dos produtos também no Azure. Você está contratando uma solução SaaS. Então, o que a gente falou lá, você não vai ter nenhum esforço, por exemplo, para montar um CIEM dentro de casa, né, no seu data center. Você vai comprar máquina, software, subir esse sistema, todo aquele trabalho. Aqui, exato, com 2 cliques, o clique de procurar CIEM e habilitar a ferramenta, né? exatamente, ó. Aí eu tô criando uma estimativa nova aqui, ó. Simplesmente digitei na busca Sentinel, ele já me mostra, ó. O que você quer gastar de Sentinel? Ele me mostra qual que é a região que eu quero colocar meu Sentinel, qual que é o que eu quero, vou fazer justamente a ingestão, quero fazer por logs ingestidos diariamente ou eventos por segundo, né, o famoso EPS.
Isso, Eu a quero diferença quantidade aí é que um é por giga, né? E outro é pelo evento em si. por eventos Aí por tem que ver o segundo. que é mais vantajoso, né, para sua empresa. Exatamente, exatamente. A quantidade de logs por dia, então eu posso fazer um provisionamento aqui, então eu posso fazer, opa, eu vou ter uma média de 100 gigas por dia. Ah, Danilo, eu estou perdido, eu não sei como é que eu vou fazer. Conte com a gente da Cloud Target tem um serviço específico que a gente ajuda a dimensionar o seu ambiente para entender quanto de Sentinel você vai gastar dentro da sua infraestrutura. Então a gente tem um Exatamente para não serviço de subir um avaliação. tera de log lá que você não vai usar, né? Exatamente. Então, para você Isso é justamente ter uma importante. ideia. Então, a gente tem um período, uma fase que a gente chama de avaliação, para entender o seu ambiente. Inclusive, a gente tem um workshop de Sentinel pronto para isso, que a gente está executando, inclusive em alguns clientes, em que a gente faz justamente esse serviço. Faz toda a degustação do Sentinel para o cliente, mostra para ele como é que funciona, e faz no final do workshop a precificação. Fala assim, opa, baseado no seu ambiente, que você também está colocando isso, colocou seu Azure AD, colocou 500 contas, colocou seu servidor, você vai gastar isso por mês. Então a gente tem workshops específicos para isso. Então entre em contato comigo, com o Thiago, com o pessoal, o gerente de conta que te atende na Latine, para perguntar como é que a gente executa esse workshop na sua empresa e a gente ajuda sem problema nenhum. E aí o Log Analytics também, análise de log, quanto que vai ter gestão de dados por dia, então a gente já faz uma conta E aqui. aqui, Danilo, é importante frisar, por exemplo, 100 gigas aqui, é só uma simulação aqui, né? 100 GB de log, pessoal, é muita coisa. Muito, 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 muito. Cada log tem 0,0 kbytes de informação, né, Danilo? Então, Exatamente. ver ali $1.500 pode assustar, mas não, pessoal, porque aqui é só uma simulação e 100 gigas é algo astronômico de logs, né, para Exato, analisar. exato, exato. E até a parte de retenção, né? Ou seja, isso é uma coisa importante, né? Eu quero reter esses logs durante quanto tempo? Eu quero, porque justamente eu posso colocar aqui, por exemplo, que eu vou ter, sei lá, 10 logs para fazer o analytics, e eu posso falar assim, opa, vai ter isso aqui de retenção por dia, opa, por enquanto 3 meses é de graça, não vou gastar nada, porque a retenção durante até 3 meses é de graça. Não, mas eu quero, Danilo, gravar por um ano. Pronto, já tem um custo aqui. Então você consegue provisionar. Então, justamente o que ele está falando, ó, os primeiros 3 meses de retenção são grátis. Mas eu posso colocar, de repente, os logs a partir do terceiro mês num disco pobre. Então, eu posso ter essa possibilidade. Pô, Danilo, se eu tiver um evento que aconteceu há 5 meses atrás, cara, eu prefiro. Eu vou investigar depois, não preciso saber o evento. Eu posso, de repente, correlacionar com alguma coisa que aconteceu no passado, mas eu posso ter tempo para isso. Eu não preciso responder rápido para uma coisa que se aconteceu 5 meses atrás, não vou precisar reagir em 5 segundos sobre aquele log. Eu posso investigar com calma. Então, eu posso colocar isso no disco pobre, mas eu posso manter aqui, por exemplo, só 4 meses, sei lá, colocar 4 meses para mim é importante, Danilo. Aí tem um custo, $30. E eu começo a colocar aqui dentro da calculadora. Como é que é o Data Archive? O que eu vou colocar aqui em relação a quantos meses eu vou colocar? Eu vou colocar só o 2 de Data Archive, só menos. Restore, quanto tempo, quantos números de dias eu vou ter para fazer o restore? Eu vou colocar 2 dias. Eu tenho os valores, os jobs, as queries que eu vou fazer. Então, tem todo um cálculo aqui que a gente pode fazer. E aí, justamente, eu posso colocar, o suporte está incluído? Está incluído, ó, sem custo nenhum. Estou contratando. Qual que é o licenciamento que você está contratando? Mostrar, colocar um ambiente de dev de teste? Sim ou não? Posso tirar aqui, ó. Pronto, tirei. E aí eu consigo saber justamente quanto que eu vou gastar. $4.000, por exemplo, É, nesse ambiente. a calculadora a gente demonstra exatamente para você ter uma ferramenta que você pode ali fazer uma brincadeira, né? Pô, se eu tenho Exato. lá no meu servidor, eu sei que hoje eu tenho 5 gigas de log. Quanto seria se eu jogasse esse log para o meu CIEM lá no Azure, né? E Uhum. claro, a Latine, a Cloud Target está aqui para ajudar a fazer toda essa precificação com vocês, tá? Aqui é para realmente vocês verem o preço acontecendo. E lembrando que o do Office 365, por exemplo, é de graça, né, Thiago? É, Então eu posso fazer a exato. ingestão do Office Perfeito. 365 e falar, Dani, não quero gastar nada. Eu É. gostei do Sentinel, eu quero ver valor nele, quero enxergar, quero começar pelo Office 365 e ver isso de graça funcionando. Beleza. Chama a gente ajuda a fazer a ingestão dos logs de Office 365 e você vê funcionando. Aí você vai começar a ver valor. Que é a ideia, né? Você vê valor na ferramenta e fala assim, poxa, eu quero colocar o meu servidor de file server. Coloca aqui dentro. Aí você começa a ingerir e colocar essas informações. E fora da calculadora aqui, a gente tem outras ferramentas que ajudam a dimensionar isso. Então, entre em contato com a gente, manda um e-mail para a gente. Estou colocando aqui, inclusive, meu e-mail aqui no chat. Podem falar comigo se vocês quiserem mandar e-mail. Fiquem à vontade e se comuniquem com a gente.
Isso. Beleza? Pessoal, a gente está finalizando aí já, né? Já são meio-dia e Exatamente. 12 agora. Queria agradecer a todos que puderam participar aqui no Teams com a gente. Muito obrigado aí pelo pessoal que ficou bastante gente aí no Teams. Muito Falando bom. de novo, né, pessoal? Tudo isso está sendo gravado, vai ser gerado material, vai ser distribuído no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, em todas as redes sociais aí da Latine, Cloud Target, para vocês terem acesso a esse material, tá? E lembrando, eu e o Danilo já temos programados para a próxima quarta-feira, para outra, a gente vai fazer uma série de webinars de segurança. Prometo para vocês que na próxima Tem problemas vamos, técnicos. vamos testar de novo, tudo de novo, 15 vezes para ver se na 16ª não dá problema, tá bom, pessoal? Fechado. Muito obrigado. Valeu. Sigam a gente nas redes sociais, aí o pessoal pede para a gente pedir, né? Não sou muito youtuber, mas seguir nas redes sociais, no YouTube, em todo lugar. Danilo, pode ter uma mensagem para finalizar? Fica à vontade. Não, é só para finalizar mesmo, contem com a gente no processo. Aqui o nosso CDC, de novo, né? Não é uma imagem fake, é realmente o nosso CDC aqui. Estou fazendo carinho nele, inclusive, aqui, ó. Então, contem com a gente para ajudar no processo. A gente tem um CDC que está bem capacitado. A gente inaugurou faz pouquíssimos meses, faz 4, 5 meses que a gente tem o nosso CDC, nosso escritório novo aqui na Berrini. Então, contem com a gente para o processo, para trazer os nossos serviços, colocar os serviços daqui dentro. Danilo, não sei nem por onde começar em relação à segurança, mas é uma preocupação. Converse com a gente, mande e-mail para a gente, entre em contato que a gente analisa, faz a avaliação e vê qual que é o melhor caminho. A gente faz justamente um roadmap para o cliente seguir, para ele estar bem seguro e o caminho das gerenciado. pedras aí para Exatamente. começar essa que a gente falou, né? É uma jornada, não tem É uma jeito. jornada, exatamente. Não E a adianta gente querer ajuda nessa chegar. jornada. E a gente ajuda nessa jornada justamente com as boas práticas. Não é à toa, vocês, Latine, acho que é fantástico, né? Vocês foram reconhecidos Latam Partner of the Year de Modern Work e a gente Exato. de Security Compliance no ano passado. E a ideia é justamente a gente juntar Modern Work com a parte de segurança. É que eu justamente falo, recado final, façam a segurança do seu ambiente, mas não atrapalhem a produtividade dos seus colaboradores. Isso é fundamental. E a gente ajuda justamente nesse processo. Para travar a parte de segurança, deixar o seu ambiente protegido, mas não atrapalhando o dia a dia dos Altamente seus colaboradores. colaborativa, né? Exatamente. Isso é fundamental e aí tem que seguir algumas boas práticas. Danilão, Obrigado, pessoal. muito obrigado. Obrigado, Thiago. Pela participação, valeu mesmo. Grande Jéssica aí que abraço. ajudou na moderação, tá suando frio aqui na hora que deu o problema. Pessoal que está aí na sala com a gente, muito obrigado pela presença de todos. Tchau, Obrigado, tchau, tchau. Tenham um ótimo dia e a gente manda todas as informações aí para vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.